Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, nesta manhã que Deus nos deu, Deus nos entregou para louvar, para adorar o seu nome. Estamos aqui reunidos para aprender da sua palavra. Eu quero convidar os irmãos de pé nessa manhã, para nós estarmos orando, nós estarmos falando com o nosso Deus, para daqui mais um pouco nós adentrarmos na palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, reunidos para aprender da Tua palavra. Senhor Jesus, cada irmão, cada irmã que já está aqui presente, cada pessoa, Senhor Jesus, que está entrando agora neste momento online, Papai querido, para conhecer mais um pouco da Sua palavra. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, nesta manhã, é o nosso encontro para edificar as nossas vidas na rocha que é Ti, Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada aluno, cada aluna, Papai querido, da escola bíblica. Aquelas pessoas que não puderam vir, Senhor Jesus, nesta manhã, eu te louvo, Senhor Jesus, pela vida deles e que o Senhor venha dar novas oportunidades para estarmos aqui juntos, Senhor, meu Deus, aprendendo da Tua palavra. Pai, derrama, Senhor, uma graça de entendimento sobre as nossas vidas, para nós ser cheios do Espírito Santo, Papai querido, através da Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Quero convidar aqui a nossa irmã Vânia para estar entoando o hino da harpa, e logo após nós vamos começar a aprender sobre a lição de número 10. Amém? Saúde a amada igreja com a paz do Senhor e a todos os ouvintes que estão nos assistindo através das redes sociais. Vamos cantar o hino de número 577. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só pode destruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar.
abençoe a sua vida e o seu lar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu quero convidar vocês de pé nessa manhã para nós fazermos a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Lição de número 10, da data de 7 de junho de 2020. Nós já estamos na metade do ano, entramos na metade do ano já esse mês, já caminhando para o final do ano de 2020. Nossa leitura bíblica diz assim, textual primeiro. Por causa disso me imponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. Verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles estejam fortalecidos pelo poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Interessante essa leitura, essa verdade prática, né? Devemos interceder pelos eleitos, primeira parte, para que eles estejam fortalecidos, na segunda parte. Vivam em comunhão, certo? E exercitem o amor de Deus. 4 partes nessa leitura, nessa verdade prática, que o cristão deve ter em mente. Interceder para que os outros irmãos sejam fortalecidos, que vivam em comunhão e exercitem o amor. Daqui a pouco nós vamos entrar em cada ponto desse aqui, que é muito importante. Versículo 14, Efésios 3. Por causa disso me imponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura da profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós operas. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar nessa manhã, tirar uma palavra de oração depois dessa leitura belíssima. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor Jesus. Papai querido, nós continuamos na tua presença, Papai querido. Cremos que nós vamos ser cheios e edificados pela tua palavra, Papai querido. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Hoje nós estamos com alguns irmãos aqui, já na nossa aula presencial. Deus abençoe vocês. Aqueles irmãos que ainda não vieram, quero convidar você para no próximo domingo estar aqui conosco também, para aprender da sua palavra na lição de número 11, certo? E nessa lição de hoje nós temos alguns objetivos específicos, que é o primeiro, refletir acerca do propósito da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundamentada no amor de Deus, conscientizar de que Deus é capaz para fazer muito além do que pedimos. Quero falar para os irmãos e para as irmãs que quiser fazer alguma pergunta, quiser falar algum comentário, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade. A nossa introdução diz assim:
após revelar o mistério oculto de todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição. Oração intercessória. Meus irmãos, nós vamos ver, nós já conhecemos isso no trimestre anterior, nós estudamos bem isso, que é a questão de Jesus Cristo ser o nosso intercessor. Jesus Cristo, Ele desce dos céus aqui para a terra, e aqui na terra Ele morre aqui por nós, ressuscita e é assunto aos céus, e Ele torna-se o nosso intercessor. Por que Ele fez isso? Por amor a mim, por amor a você. Ele é o nosso intercessor, Ele intercede diante de Deus, através do seu sacrifício, certo? Juntamente com o Espírito Santo, que é o Consolador que foi enviado aqui na terra, Ele intercede por nós diante de Deus, para que os nossos pecados não sejam a causa de nós sermos consumidos aqui, e que Deus tenha misericórdia de nós, certo? Só que aí, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, a partir do momento que nós temos comunhão, que o Espírito Santo vem habitar em nós, o crente ele tem o dever de tornar-se intercedor pelos outros irmãos. E como é que o crente pode ser um intercessor pelos outros? Primeiramente, através da oração. E nós vamos estudar hoje aqui sobre a oração que Paulo fez, intercedendo pela igreja de Éfeso, pelos irmãos que congregavam, que estavam na igreja em Éfeso. No nosso primeiro ponto diz assim: corroborados com o espírito de poder. As riquezas da glória. Primeiro subtópico. Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas da sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é Pai, Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. Quando Paulo ele declara que Deus é o Pai da glória, que Ele é dono de abundantes riquezas e que nós vamos ser participantes dessas riquezas, Ele não se refere aqui na terra. Aqui na terra o crente ele pode ser abençoado se andar firme através do seu trabalho, através do seu esforço, através da comunhão com os irmãos. O crente ele pode ser próspero, e quando a gente fala em prosperidade, não quer dizer riqueza, não quer dizer dinheiro. Ele pode ser próspero em saúde, ele pode ser próspero em amizade, ele pode ter uma família próspera. Que quer dizer isso? Ter uma família em paz, uma família que seja abençoada, uma família que ande na comunhão com Jesus Cristo, certo? E quando Paulo fala abundantes riquezas, que nós vamos ser participantes disso, ele fala das abundantes riquezas que estão nos céus, que Deus preparou para nós lá nos céus, e que nós vamos ser participantes dela na eternidade. Nós vamos ser arrebatados para os céus, e lá nós vamos receber essas abundantes riquezas eternamente. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiros das ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Paulo demonstra que só Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Quando a gente fala em intercessão,
intercessão, certo? A primeira coisa que nós vamos ver, que nós vamos lembrar, é de Jesus Cristo. Jesus, o Espírito e o Pai, que é Deus, certo? Oi? É um obrigado, irmão. Jesus, o Espírito Santo e o Pai, que é Deus, certo? Só que aí Paulo apresenta o seguinte, que nós devemos ser intercessores também através das nossas orações, certo? Os crentes, eles têm que ser intercessores. Mas a primeira coisa que Paulo apresenta aqui nesses versículos bíblicos é o seguinte, que para o crente ser intercessor por alguém, a primeira coisa que ele deve reconhecer é o seguinte, que o dono do poder só é Deus. Só Deus que é o dono do poder e da autoridade, certo? Por que ele demonstra logo isso aqui no início? Pelo seguinte, porque não tem como nós sermos intercessores por alguém, através das nossas orações, se não confiar na autoridade que está em Deus, no poder que é Deus, certo? Não tem como nós interceder por alguém sem ter fé em Deus, certo? Só Deus tem o poder. No segundo tópico, diz o seguinte, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja corroborada com o poder pelo seu Espírito no homem, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habita o crente é manter-se firme, ou melhor, que habita o crente é se manter-se firme, advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Para o crente ele ser intercessor, ele tem que estar fortalecido em quem? Quem vem trazer esse fortalecimento? O Espírito Santo, certo? Se alguém aqui, os irmãos, se alguém não, porque isso é algo que nós todos temos que ter nos nossos corações, gosta de orar intercedendo pelas outras pessoas, nós temos que estar fortalecidos pelo Espírito Santo, porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, fortalecidos, se a igreja não estiver fortalecida, fica muito complicado de interceder pelos outros. Como é que nós vamos interceder por alguém, sendo que nós não temos a comunhão devida com o Espírito Santo? Não é verdade? Isso pode trazer um mal para a sua vida. Por quê? Porque nós vamos buscar algo para os outros, sendo que nós não temos confiança naquilo que nós vamos pedir. Então vai se tornar uma oração em vão. Ainda enfatiza que a única força que habita o crente e se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Olha aqui, meus irmãos, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Isso aqui é muito importante, porque o crente que vai interceder, ele tem que afastar-se do pecado e ele tem que compreender as coisas espirituais através do Espírito Santo. Porque se o crente não compreender as coisas espirituais, muitas vezes ele pode fazer uma oração que vai desagradar a Deus.
vai pedir algo que Deus, para outra pessoa, que Deus não quer dar, Deus não pode dar, porque essa pessoa pode se desviar, certo? No terceiro tópico, ele diz assim: habitados por Deus. O verbo grego katoiken significa habitação permanente, em oposição à temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. O ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Meu irmão Washington, abre para nós aí Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu vou precisar que os irmãos leiam alguns versículos para mim aqui. E olha aqui para vocês verem. Habitação permanente. A oração intercessória, primeira coisa, uma das coisas que precisa ser o ponto principal, é que esse Espírito aqui, o Espírito Santo, ele tenha que estar habitando permanentemente. Não tem como nós orar para que o Espírito Santo venha fazer um avivamento sem que ele permaneça, certo? Porque se ele permanecer, as coisas vão caminhar de uma forma que agrada a Deus. Porque só o mover, só o barulho, não traz o avivamento. O avivamento é a partir do momento que o Espírito Santo habita, ele se torna permanente nas nossas vidas. E se ele está permanente nas nossas vidas, a nossa mudança é gradativa. Hoje, mais santo do que ontem, certo? E amanhã, mais santo do que hoje. Irmão Austin, pode ler para nós aí. Mateus 16, 18. Pai do Senhor, meus irmãos. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Aleluia. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Qual que é essa pedra? Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina. Nós falamos na lição anterior e na outra lição também, nós abrangemos bastante esse assunto. E para que o inferno não venha prevalecer sobre a igreja precisa estar fundamentada em Cristo Jesus Cristo. A igreja não pode subsistir às forças do mal sem que Cristo não habite nela. Vamos lá para o nosso segundo ponto: arraigados e fundados em amor. Aqui no nosso tópico 2, nós vamos falar sobre o amor. E eu quero convidar você que está nos assistindo nessa manhã, e aos irmãos também aqui presentes, para que quando chegar em casa, os irmãos vão lá e procure o capítulo 13 de 1 Coríntios e dê uma boa lida nele, 1 a 2 vezes, para os irmãos entender mais um pouco do que nós vamos estar falando aqui nesse ponto 2. Primeiro subtópico: amor, a virtude cristã. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Irmão Neto, o senhor pode nos auxiliar com essa leitura? 1 João capítulo 4, versículo 8. Foi por amor que Cristo entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei dos profetas. Está lá em Mateus capítulo 22, versículo 40. O sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes, no princípio 4, versículo 8. Lê o versículo 7 e o versículo 8 para nós. Eu queria ir aqui.
Pode vir aqui, por favor. Não, pode tirar. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. 4 e 7. Mais pra cá. Capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. A paz do Senhor, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. 8 também. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Pesado esse versículo, né? Forte mesmo esse versículo. Aquele que não ama não conhece a Deus, não é de Deus. Certo? Agora que o crente, que ele quer ser um intercessor, que ele está buscando a intercessão, certo? Ele precisa ser fortalecido e ele tem que amar. Existe a prova da filiação, que nós fomos feitos filhos de Deus, deve ser expresso por meio de atitudes concretas e os princípios que norteiam a vida do crente. Nós vamos já falar mais um pouco sobre isso, que é o fruto do Espírito Santo, que está lá no capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios. Arraigados e fundamentados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. O apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor divino. O uso dessa expressão aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Lá no versículo 19 da nossa leitura bíblica, diz assim: e conhece o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse amor de Deus, ele excede todo o entendimento. Nós podemos falar aqui que Deus nos amou, entregou seu Filho por nós podemos falar algumas coisas, assim nesse sentido, mas mensurar, colocar se não é dessa forma, a nossa mente não tem como mensurar esse amor. Ela excede todo o entendimento. Ninguém aqui na terra, na sua sã consciência, não vai conseguir dimensionar esse amor de Deus por nós, pela humanidade. E esse amor, Paulo chama a atenção o seguinte, que ele tem que ser expresso, a compreensão dele tem que ser em largura, comprimento, largura, comprimento, altura e profundidade. Por que em largura? Por que em largura? Porque ele abrange toda a humanidade. Em comprimento, porque não existe diferença do amor de Deus para mim, para você e para todos os outros, independente da região que mora, independente do lugar que está localizado, certo? Em altura, porque nós devemos ter comunhão com Cristo que está nos céus, através do Espírito Santo, através da comunhão com os nossos irmãos também. E também em profundidade, isso aqui é muito forte, porque nós devemos nos achegar aos pés de Cristo para ter comunhão, ter profundidade com Ele e também comunhão com os irmãos, certo? O amor, ele precisa ter atitudes concretas, ele não pode ser só falar, ele não pode ser só
igual está lá na carta de Tiago, que ele fala que quando alguém chega e pede alguma coisa, se nós orar por ele e falar assim, vai em paz, o que nós fizemos? Nós não fizemos nada, não é verdade? Então, se alguém está necessitando, o amor tem que ser expresso em atitude. Se a pessoa está precisando de alimento, é o alimento que vai socorrer ele, não é? Se a pessoa está precisando de um emprego, não é um emprego que vai ajudar ele. Não adianta nós só falar, ô Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha curar a fome, e se não doarmos alimento, não é verdade? Então ele tem que ser em atitude. A intensidade do amor de Cristo, consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo, a plenitude de Deus, que é o versículo 19 que nós já lemos na nossa leitura bíblica. Quando fala nessa intensidade aqui, nós trazemos para o nosso sentido que é a comunhão com os irmãos, a comunhão com as outras pessoas. Porque como é que nós vamos falar que amamos aos irmãos se nós não temos comunhão com eles? Como é que nós vamos declarar que nós estamos amando alguém se nós não conversamos com o nosso irmão? Se nós não tratamos o irmão? Certo? Não fica complicado isso aí? Qual que é a intensidade do amor de Cristo? Bom, Netinho? A gente está vivendo um momento de pandemia e a gente está vendo muitos gestos de pessoas provando assim o amor próximo, né? Porque aqueles todos estão tendo precisão e estão tendo dificuldade, mas sempre tem um que tem algo a mais e aquele não tem. Então está partindo aquela comunhão com o próximo, né? De ajudar as pessoas. Ontem mesmo aqui na ceia, o pastor Nilton, lendo a palavra, até mesmo falou que tem vários irmãos aí que estão precisando e a igreja está aqui para atender. Tem pessoas que estão até passando para a igreja alguns alimentos para que seja repassado para essas pessoas que estão necessitadas, né? Então isso é um gesto que agrada muito a Deus, né, irmão Alex? Verdade. Então, acho que é uma prova de um amor próximo muito grande e Deus se alegra com isso. Verdade. O crente tem que estar fortalecido e ele tem que amar para ele fazer intercessão pelos irmãos. Não tem como a gente interceder por alguém se a gente não está amando ele, não é verdade? Vamos lá para o nosso ponto 3. Bênçãos que excede o pensamento humano. Primeiro subtópico, a dimensão das bênçãos divinas, ao concluir a ousada oração de Paulo, lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que Deus pode fazer ultrapassar em muito nossos melhores anseios e desejos. Olha para vocês verem, irmão, que no versículo 20 vai dizer o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Agora aqui, nós declaramos que a soberania é de Deus. Aqui, a soberania é de Deus, certo? E aí, nós intercedemos através do amor com atitudes, não tem como separar. Certo? E agora, o que nós pedimos para Deus
por causa do seu poder, por causa da sua soberania, por causa da sua, por causa dos seus atributos, de tudo que Ele é, da bondade dEle, das misericórdias que Ele tem por nós, Ele faz para nós e para aquele que nós intercedemos, por aqueles que nós intercedemos, muito mais do que pedimos. Ele faz muito mais do que pedimos. E quando Ele pega e faz muito mais do que pedimos, Ele supera todos os nossos anseios, supera todas as nossas expectativas, certo? Mas para chegar nesse ponto aqui, de que Ele faz muito mais do que pedimos, nós temos que primeiramente, aqui dentro desse ponto, reconhecer o seguinte, que Ele faz um convite para adoração a Ele, somente a Ele. Paulo encerra esse capítulo já no segundo subtópico. Paulo encerra esse capítulo com um convite à adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações. A única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de toda tamanha dádiva. Lembra que nós falamos em algumas lições aqui para trás que o corpo ele canta, certo? A alma ela louva e o espírito ele adora. O corpo canta, certo? A alma louva e o espírito adora. Aqui Paulo nesse capítulo ele faz um convite à adoração, certo? E acrescenta a questão do louvor. Ele não fala na parte de cantar a Deus, porque nós podemos cantar e Deus não receber o louvor e a adoração. A adoração somente é para Deus, o louvor nosso tem que ser somente para Deus também. E depois que nós adoramos a Deus, que nós louvamos a Deus, nós temos que declarar a sua devida glória, já no subtópico 3. Finalmente Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Quer dizer que todos os atos de louvor e glorificar a Deus também fazem parte do propósito da instituição igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma. Olha aqui para vocês verem, meus irmãos, o que o nosso comentarista colocou aqui, e ele trouxe versículos bíblicos com base nisso. Eu quero até pedir aos irmãos, irmão Washington, abre para nós aí Salmo 115, versículo 1. Pois toda glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. A igreja, quase encheu aqui, né? A igreja de Cristo, a igreja nunca terá glória em si mesma. Mostra, pode ler. Salmo 115. Isso. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Amém. Não a nós, mas ao teu nome, louvor, glória, de eternidade em eternidade. Quando a igreja ela muda isso aqui, a igreja nunca terá glória em si mesma. Mas quando a igreja muda isso aqui, a igreja terá glória em si mesma. A igreja não é a igreja de Cristo mais. Por quê? Porque aí as pessoas começam a buscar
aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, certo? Porque a glória é de Cristo, é de Deus, o poder é de Deus, a autoridade é de Deus, certo? A igreja, ela não tem glória em si mesma, certo? A igreja não pode receber adoração. A adoração tem que ser totalmente direcionada a Deus. A adoração, o louvor, a gratidão tem que ser direcionada a Deus. Agora, olha aqui, meus irmãos, intercessão, certo? Nós somos os crentes, eles é cheios do Espírito Santo, fortalecidos, né? Ele passa a amar, ok? Então, você intercedeu por alguém, você é cheio do Espírito Santo, é fortalecido, está fazendo um ato de amor. Agora aqui, o irmão recebeu a bênção, foi graças a você? E aí? A Deus, né? Deus, o Filho e o Espírito Santo. O que muita gente está caindo hoje no engodo de Satanás é isso aqui. Porque intercede, vai nesses pontos aqui, tal, até na parte do amar ainda vai. Mas quando é para demonstrar a glória para Deus, ele puxa a glória para si só. Bota na internet, filho. Eu que fiz, né, irmão Neto? Na verdade, quer se apresentar, quer se engrandecer com isso. Aí se torna a igreja, terá glória em si mesma. Aí já não é a igreja de Cristo mais. Não é a igreja de Cristo mais. E quando a igreja não é a igreja de Cristo, ela é o quê? Uma reunião de pessoas para discutir alguma coisa que não vai levar a lugar nenhum. Aqui na terra pode levar alguma coisa, né? Mas vai ficar só aqui. Irmão Neto, só ia falando? Reunião vazia, né? Uma reunião vazia. Uma reunião vazia. Então, Paulo aqui nesses versículos, no capítulo 3 dele, do 14 ao 21, ele ensina para nós que nós devemos ser intercessores. Ele mostra para a igreja que a igreja tem que ser intercessora. Os irmãos têm que ser intercessores, certo? Esperando que as riquezas que nós vamos receber através dessa atitude não vai ser aqui, vai ser na glória, certo? Que quando nós estamos fundamentados no amor, não vai ser só as palavras que vai importar, vai ser as atitudes também. É uma coisa que a gente deve ter muita cautela na parte de intercessão. Exemplo, tem alguém com problema, aí vamos orar para essa pessoa, Deus liberta essa pessoa. Olha, primeiro você tem que ter muita cautela, porque quando você foca em alguém para interceder, pode ter certeza que a retaliação do adversário vai vir sobre você. Então, para você interceder por alguém, algo você tem que também se revestir. E principalmente quando o processo é muito delicado, muito pesado, a operação maligna é muito forte, você precisa de uma equipe específica ao seu redor para te auxiliar, para interceder, porque o bombardeio vai vir sobre você. E se você estiver só, você vai cair, enfermidade, você vai passar opressão, setas malignas. Isso aí eu fiz muito no passado, eu andava mais doente do que sadio. Então, aí até que um dia eu senti essa inspiração de Deus, Deus falou assim, olha, prepara alguém para te ajudar, para interceder. Eu fui ver que é algo, com certeza, correto, porque quando você vai em conta de alguém, com certeza aquilo que é o adversário vai bombardear você. Então, se você não estiver aqui, não estiver buscando, não estiver revestido, o bombardeio, principalmente a família, você começa a interceder por alguém dentro da sua casa. Aí, de repente, você não vigia, ou sua parceira ou seu parceiro, há um conflito. Então, aquele que estiver mais fraco ali é onde o adversário vai entrar e levante para acontecer, e a vez de conquistar uma bênção, vai haver um levante da destruição. Verdade, irmão. Isso mesmo. Muito obrigado. Então, o crente ele tem que amar e declarar toda a glória, todo louvor a Deus.
Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Amém? Vocês conseguiram entender o que eu quis passar para os irmãos? Então vamos aqui para a nossa conclusão, que diz assim: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar de Cristo, do cristão, dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: fortalecimento de poder, presença plena do Espírito Santo e o intenso exercício do amor de Deus e contínuo crescimento espiritual. Até encontrar a perfeição, durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. E nessa conclusão fez um resumo geral de toda a nossa lição de hoje, não é verdade? Eu quero louvar a Deus pela presença dos irmãos, das irmãs que estiveram aqui conosco, e eu já quero deixar convite a você que está aqui nessa manhã, você que está nos assistindo, para no próximo domingo estar aqui conosco, aprendendo da palavra do Senhor, para que nós possamos ser fortalecidos, ter a comunhão perpétua do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar nós todo dia, certo? Para que nós possamos amar cada dia os nossos irmãos e para que nós possamos adorar a Deus, que Ele é digno de louvor, de adoração, de exaltação para todos sempre. Amém? Eu quero convidar aqui a nossa irmã Vânia para estar entoando mais um hino da harpa, enquanto nós vamos já logo depois estar orando e encerrando. Vamos cantar o hino de número 83. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada é te mirar. Em pensamento, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas em me perturbar, o bálsamo Ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Vânia. Quero convidar aqui nosso irmão Eupídio Neto, evangelista, para estar orando, encerrando e também as bênçãos apostólicas. Soberano Deus e eterno Pai, que nesta manhã aprendemos da Tua palavra, aprendizado da escola bíblica dominical, e outra oportunidade que se possa conceder. Deus escreve nossa irmã, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor, e a comunhão com o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, irmão Neto. Deus abençoe a cada um de vocês. No próximo domingo estamos aqui reunidos. E à noite teremos a Santa Ceia para as pessoas que não participaram da ceia de ontem. Amém? Pensar.